Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a essa casa. E hoje a gente ia ter o Danilo, mas infelizmente ele não chegou a tempo, né? Está viajando, não deu prazo dele chegar a tempo. Mas tenho certeza que nós teremos mais oportunidades para ele estar junto da gente aqui de outras vezes, né? E hoje quem vai falar para nós é nossa irmã Carlota. Ela está trazendo para nós aí a mensagem da noite, tá bom? E antes da gente iniciar também, eu gostaria de avisar os meus irmãos, reforçar aí da reunião de sábado, tá? Deixa eu só pegar aqui a programação certinho, porque de cabeça eu não vou guardar, eu não guardei, tá? Sábado, 28 de setembro, vai ser das 16 horas às 19, das 4 às 7, tá? Nós teremos uma palestra lá na loja maçônica, Caminho do Mestre, com o Gustavo Ramalho. Como esse mês é o mês da campanha do Setembro Amarelo, valorização da vida, não só as casas espíritas, mas em geral se trabalha essa questão. E nós vamos estar tendo seminário lá na loja maçônica sábado. Estão todos convidados para participar. É muito importante, né, para que a gente possa assim, buscar informações. O Gustavo, ele é muito preparado, ele é um estudante da doutrina, ele tem muito conhecimento, então ele traz para nós assim, muitas informações importantes, que a gente, às vezes, no momento, podemos ajudar alguém, auxiliar alguém, diante daquilo que nós colhemos, né, as reflexões que ele vai trazer para a gente. Então, ficam todos convidados para participar lá com a gente. Lá vai ser um prazer muito grande ter os irmãos, convide amigos, parentes. Quem quiser participar, entrada é franca, tá? Fique à vontade, tá bom? É trabalhado esse mês, mas, na realidade, esse é um trabalho que se faz o ano todo, porque a necessidade não é apenas nesse mês. Esse mês é o mês da campanha. Como outros meses tem outras campanhas, mas o ano inteiro se trabalha a valorização da vida. O ano inteiro nós estamos aqui de plantão, fazemos atendimento fraterno nas terças-feiras, mas nós atendemos a qualquer hora, a qualquer dia que precisar, não só especificamente no atendimento fraterno. A necessidade, ela não tem hora, né? Então a hora que precisa a gente está disposto, à disposição para ouvir, para ajudar naquilo que a gente puder servir, cooperar, né? Aqueles que precisarem. Então ficam todos convidados. Bem, então vamos agora, meus irmãos, neste momento, mudar nossos pensamentos, deixando agora lá fora as coisas que pertencem ao mundo lá fora. Deixar na terra as coisas da terra. Já tivemos tempo suficiente para que pudéssemos aí cuidar das coisas materiais. Agora, meus irmãos, nós vamos buscar o alimento para a nossa alma. Aquilo que vai nos fortalecer, nos ajudar na nossa caminhada lá fora. Nas nossas escolhas, né, nas nossas decisões, que vai nos ajudar a refletir nas horas certas. Então, convido os meus irmãos para que nós possamos agora, quem quiser fechar os olhos, e vamos elevar nossos pensamentos até os planos superiores. E agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, que mais uma vez nos concede a oportunidade de estar aqui, Senhor, onde nós realmente necessitamos. É aquilo que nós mais precisamos hoje, aqui na nossa caminhada. É o conhecimento, é o aprendizado que o nosso espírito precisa. Diante das nossas provas, diante das nossas dificuldades aqui no dia a dia. Então nós te agradecemos por nos dar mais essa oportunidade de estarmos aqui. Nessa noite receberemos as palavras da nossa irmã Carlota, as reflexões que ela vai trazer para nós. Envolva a nossa irmã juntamente com seus amigos espirituais, para que ela possa trazer aquilo que realmente
nós necessitamos ouvir na noite. Permita, Senhor, que possamos iniciar essa humilde reunião da noite de hoje. Ana Carlota. O banquinho mais apertadinho é esse. Obrigada. Boa noite, fique à vontade. Não, pelo amor de Deus. Aí, né? Eu estou aqui pedindo a Deus para o Danilo chegar aí na porta, vocês me avisam. Porque a troca é bem diferente, gente. Estou pedindo a Deus para ele chegar ali. Então, meus irmãos, boa noite. Como meu irmão disse, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa casa abençoada, que é essa casa de Jesus, essa casa da espiritualidade, que é uma oficina que eles chamam, a parte espiritual chama como uma oficina de trabalho. Eles nos ajudam tanto na nossa caminhada, nos vale tanto. Então, nessa noite, eu vou pedir assim, pedir muito a Deus para me dar uma orientação perfeita. E eu peguei do primeiro capítulo do Evangelho. Só que o primeiro capítulo é não vim destruir a lei, que é o Moisés, Cristo e o Espiritismo. Agora o Cristo, Moisés e o Espiritismo, eu vou deixar para os meus irmãos que sabem falar melhor. Eu vou falar só a parte dos irmãos que vêm trazendo essa mensagem das instruções dos Espíritos, porque as mensagens são importantíssimas. Por isso que Kardec, na sua grande sabedoria, gente, aquele irmão não era fácil. Ele trouxe, já colocou no começo do Evangelho, o primeiro capítulo, Moisés, Cristo e o Espiritismo. E ele ainda coloca uma mensagem mais no começo ainda, e no final eu vou ver se eu consigo me lembrar de falar dessa mensagem pequenininha, mas que é o Espiritismo retratado, o Espiritismo vivo. Então, eu vou falar da parte dos irmãos espirituais, que é o nosso irmão. Duas mensagenzinhas só que eles trouxeram, mas eu vou deixar do Espírito Israelita, que é a nova era. Eu vou falar só do nosso irmão Fenelon, que era um ex-padre francês. E é uma mensagem que toda a vida eu gostei dela demais. E o nosso irmão Fenelon recebeu essa mensagem na cidade de Poitiers, na França, em 1861. E a gente vê que ela é tão atual para cada um de nós. Nós estamos nessa caminhada aqui na face da Terra. Estamos precisando tanto da parte espiritual, de trabalhar o nosso espírito, né? Então, nosso irmão vem nos trazendo esse reforço para cada um de nós, né? Porque ele mesmo fala que muitas vezes, no começo, foi mais trabalhada a parte da ciência, os irmãos procurando muita parte do bem-estar material, esquecendo da parte essencial, que é a parte do espírito. É essa que nós precisamos de lutar muito por ela, porque é essa que nós vamos precisar dela na nossa caminhada para a eternidade. O mundo espiritual, tudo vai ficar por aí mesmo, né? A nossa existência sempre é pouco, sempre ela é pequena aqui na Terra. Então o nosso irmão Fenelon começa assim: um dia Deus, em sua inesgotável caridade, ele sabe que a bondade dele é inesgotável, a bondade dele, ele nunca cansa de velar por cada um de nós aqui na Terra, cada um. Eles falam, os irmãos espirituais falam que todos nós trazemos um selo na testa, e esse selo é a marca de Deus velando por cada um de nós. Então eles falam que um dia Deus, em sua inesgotável caridade, né, enviou ao mundo, vou falar com mais clareza, permitiu, né, Deus na sua bondade infinita, permitiu que o homem disse a verdade através das trevas. Esse dia foi o advento do Cristo, quer dizer, o nascimento do Cristo aqui na Terra, né?
quando ele chegou aqui, o nascimento do Cristo. Então, depois desse dia, foi um vivo clarão, né? Veio essa claridade, a verdade varreu a treva, e veio aquele clarão imenso que iluminou o mundo com a chegada desse irmão supremo, né? Esse Espírito maravilhoso que é Jesus. Mas, depois dessa passagem maravilhosa, voltou à obscuridade, né? E foi assim o mundo, entre verdades e obscuridades, verdades daquelas alternativas, verdade e obscuridade que sempre vinha. E Deus não parou de mandar, não parou de enviar espíritos de grande capacidade, trazendo um amor muito grande para ajudar a humanidade a caminhar, para ensinar o caminho, iluminar o caminho. E sempre reencarnava. Em todas as épocas, veio Espírito com a condição, né? Com tanto amor, que eles traziam o amor no coração, de um lado, o amor de outro lado do coração. Era tanta bondade que eles vieram e sempre chegava irmãos de toda parte para encaminhar os irmãos, para não deixar que a gente perdesse no caminho entre aquelas obscuridades, né, que vinha, sempre trazendo a verdade. Aquela verdade do próprio Deus, a verdade que o Cristo trouxe na Terra. Mas assim foi, né? E com essas alternativas, o mundo se perdia. O mundo estava perdido, né? Se perdia, precisou da espiritualidade que Deus, na sua bondade, né, enviou, e como semelhante àqueles profetas antigos, veio os espíritos alertar, né? E apesar de todos esses que vêm, ainda precisava que a espiritualidade viesse falar ao mundo. Quantos falam que aqueles que partiram não voltam, e eles estão sempre aí trazendo as suas mensagens. Então os espíritos começaram a advertir, o mundo foi abalado nas suas bases, a tempestade se aproxima, né? O mundo foi abalado. Crede, né? Fiquem firmes, né? Fiquem firmes, fiquem fortes, porque aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Mas é preciso que enfrente essa parte difícil que a humanidade ainda tem que atravessar e vem atravessando há muito tempo, né? É a mudança de ciclo de um mundo para outro. E por isso que tem essa dificuldade imensa, né? Desse ciclo de expiação de provas, para que venha um mundo de regeneração, um mundo um pouco melhor, que já vai dar um pouco de repouso para aqueles que foram os felizados, que puderem ficar neste mundo, né? Então os espíritos estão aí para nos alertar e nos ajudar, para que possamos conquistar esse mundo de regeneração. Então ele fala, o nosso irmão Fenelon, os espíritos começaram a falar e vos advertir, o mundo foi abalado em suas bases, o trovão rebombará. O espiritismo é de ordem divina, né? Por isso que Deus permite que ele venha, porque ele é ordem divina, e tudo que ele está repousado, ele repousa nas leis da natureza, e tudo que é de ordem divina é um objetivo elevado e útil. Por isso o espiritismo está aí, né? Congregando a todos nós, nos auxiliando na nossa marcha, clareando o nosso caminho. E crede que tudo que é de ordem divina tem objetivo elevado e útil. Pois o mundo se perdia, a ciência desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais os conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência, porque a ciência é necessária, né? E ela nos ajuda, esse progresso que existe é graças à ciência. E primeiro a Deus. O reino do Cristo, ai de nós, como nosso irmão diz, apesar de tantos mártires, apesar de tanto sangue derramado na terra, ainda é 2024 anos,
O reino do Cristo ainda não chegou aqui na Terra, até hoje. Ele não conseguiu imperar aqui na Terra, porque pelo nosso atraso ainda não conseguimos ainda vencer as nossas dificuldades. Após 18 séculos, muito mais, agora 21 séculos, né? O sangue derramado de tantos mártires. Cristão, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, para não serdes derribados. Quero dizer, preparai-vos, porque a tempestade vem. E a gente sabe, meus irmãos, que essa tempestade, que os nossos irmãos nos falam, é moral do que material. Não é material mais, graças a Deus. A gente sabe que ainda tem alguns conflitos, mas é os focos, né? Tem um foco ali, outro foco ali, são pequenos conflitos, mas graças a Deus isso passa. Ele fala para que nós, a moral, a parte moral é que a gente tem que lutar muito para enfrentar essa tempestade, né, que vem. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que essas palavras, nós somos pequenos. A gente tem tanto medo das coisas, né? De qualquer coisa a gente diz, mas não dá para mim. Ai, mas eu ainda sou muito pequena. Mas que essa palavra possa sair do dicionário de todos os irmãos e confiar. Confiar que a espiritualidade está aí, né, junto para nos auxiliar. Não tenha sentido para vós jamais essa palavra, somos pequenos. Cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro? Os animaizinhos insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. Modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, Poitiers, em 1861. Tem que ver que a moral ensinada por Moisés era apropriada naquele tempo difícil, que era muito atraso. Se fosse Jesus para falar na parte espiritual para cada um de nós, a gente não ia entender nada. A parte espiritual é difícil ainda, porque muita luz até sufoca, né? Até ofusca a pessoa. Então eles falaram, como Moisés, Jesus também já veio abrindo mais um pouquinho, mas mesmo assim, ele ainda falou de jeito que para falar para uma criança, com jeitinho, para que ela não se assustasse. Moisés aproveitou aquela ignorância daquela época, a nossa ignorância, que a gente ainda trazia. E como diz um irmão lá da TV Mundo Maior, nós estamos desde o tempo de Moisés que a humanidade está aí na Terra. Ainda percebeu, Deus, quantas encarnações, quantas vidas e vindas que nós vimos voltando e continuamos com as nossas dificuldades, né? As nossas dificuldades imensas. Então, por isso que Moisés veio, mas trazendo na sua bondade, ele era, a sua missão foi maravilhosa, maravilhosa mesmo. Mas ele falou como se fala para aqueles ignorantes, né, crianças ainda, atrasadas. Ele não pôde falar muito, mas quando Jesus veio,
E agora já o Espiritismo já pode trazer mais claro, porque nós já começamos a aprender alguma coisinha. Nós começamos a crescer, né? Já não somos aquelas criancinhas tão atrasadinhas. Já entendemos um pouco melhor. Esses povos do Moisés, né? Semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus, seus holocaustos ou sacrifícios. Eles não sabiam que a gente podia adorar a Deus em espírito e verdade, né? Eles achavam que tinha que fazer oferendas. Só Deus ia atender, Deus ia compreender a gente, ia nos ver só por oferendas. E não, Ele quer o coração de cada um, né? Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências estava muito atrasada em moralidade. E eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual, porque eles não entenderam o sentido daquela religião. Por isso que Moisés deixou mais para a parte material. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. O sacrifício, pois, lhes falava aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então, aquele sacrifício que eles faziam, que ofereciam a Deus, aquilo já falava o sentido deles, eles já entendiam aquela parte, mas só aquilo também. Mas ele já trazia Deus no coração, né? Isso que era importante. O Cristo foi iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve encher o mundo, renovar este mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral superior aos que hoje habitam. É a lei do progresso, é a que a natureza está sujeita, que se cumpre. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Kardec, na sua grande sabedoria, colocou essa parte, Moisés, Cristo e Espiritismo, mas não vim destruir a lei, o que Jesus disse, colocou no primeiro capítulo, a sabedoria dele é grande. E ele colocou uma mensagem aqui, que mostra a doutrina espírita, clara como a luz do dia. Ele fala assim, os irmãos, esse irmão, um grande irmão que traz essa mensagem, né? Um irmão de nossa mãe, de uma grande luz, de grande sabedoria. Esse irmão que assina essa mensagem. Ele diz assim, que os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante a estrelas candentes, e vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombeta, e o cântico dos anjos se lhes associa. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, para que elas repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, amando uns aos outros, como Ele nos pede. Dizei, né, assim, Senhor, Senhor, e eu vos digo que podereis entrar no reino de Deus. Então, fazendo a vontade do Pai, cumprindo aquele que Ele nos pede. A única coisa que Jesus pediu, Ele não pediu muito para nós, Ele que nos deu tanto, Ele só pediu, amai-vos uns aos outros, né? Fazei aos outros aquilo que quereis que os outros os façam.
Ele não pediu muito, né? Para ele só pediu que amássemos a Deus acima de todas as coisas. Ele, para ele mesmo, ele não pediu nada, né? E se a gente cumprindo os seus ensinamentos, é claro que ele está recebendo muita coisa. Mas aí ele nos pede isso, essa parte que ele nos está pedindo. Então, esse amor, o amor e a caridade que ele pede. Então, eu me lembrei, gente, de um caso, só que eu não tenho certeza mais, que de tanto tempo, é o tempo que tinha a Boa Nova, ainda não tinha entrado um abençoado do aparelhinho, que era digital, a gente ficava o dia inteiro, ligava, ficava o dia inteiro no rádio, a Rádio Boa Nova. Só que depois tiraram a antena que eles falaram e colocaram um aparelho digital. A gente se perdeu ela, não tinha ela mais no rádio. Mas eu lembro que ela contava uma história que eu não tenho certeza mais se é o Chico Xavier ou se é aquele que trabalhava com ele que escreveu a mensagem, mas que é o Chico mesmo que escreveu essa mensagem. Ele conta que numa casa espírita, eles resolveram um dia, assim, fazer a caridade, assim, saindo para ver, daquela época ainda era favela, hoje tem que falar comunidade, né? Mas naquela época ainda era favela. Para sair assim para a favela, para as comunidades, levando assim, levando uma visita para aquele pessoal. Eles iam dividir os irmãos, porque é tanta gente, é tanta necessidade, então eles iam dividir os irmãos. Um ia para uma casa, o outro já ia para outra, eles iam dividindo assim, né, uma rua, a rua assim, eles iam dividindo. Teve um irmão que ficou triste com aquilo, ele pensou, ele era até bom, ele falou, é uma coisa boa e tudo, mas ele se sentiu triste, porque ele aproveitava o final de semana para poder dizer que era para tirar aquele tumulto da cabeça dele, era o serviço dele. Era desgastante o serviço dele. Ele trabalhava no escritório, dizia que era uma coisa horrorosa. E ele tirava o final de semana e com os 2 filhos pequenos e a esposa, eles iam passear, dizia que era até beleza. O dia corria sem ele perceber. Quando eles viam, o dia já estava terminando, já estava na hora de voltar para casa. Porque eles aproveitavam aquela oportunidade, né, para distrair, para tirar aquela atenção do serviço, do que ele passava. Então, ele pensou, falar que não, ele ficou pensando, mas eu vou sim. E foi o primeiro dia que eles começaram, naquele domingo, o primeiro domingo, eles se reuniram, todos felizes, e ele preocupado com aquilo. Porque a vontade dele era de voltar, se ele se esquecesse um pouquinho dele, ele ia voltar para trás. Ele falou, mas eles tudo estavam esperando ele bater, bate na porta. Se não tiver ninguém, já passa para outra casa. Ele que a hora que viu a casa que eles apontaram assim para ele, já ficou triste. E ele viu a pobreza que é do lado de fora, ele já viu. O que eu vou enfrentar aqui é miséria, é pobreza, ele já ficou desanimado com a casa. Quando ele chegou e bateu na porta, ele, de levezinho, com vontade que ninguém ouvisse, bateu devagarzinho, e ele alguns esperando ali para ver se a porta ia abrir para falar que ele vai passar para outra. Ele falou que podia ir, ele ia esperar ali mesmo, depois senão ele passar para outra. Aí a hora que ele viu que todo mundo já tinha, cada um pegado os seus lados ali, já tinha entrado, aí ele batendo devagarzinho, com vontade que a porta não se abrisse, a porta abriu. E uma moça, assim, estava se vendo que ela chorava baixinho, ela estava chorosa, apareceu diante dele e convidou ele. O senhor chegou numa hora boa, ele se apresentou para ela, o que ele estava fazendo, ele com a turma dele, que os outros tinham ido para outra casa. Ela falou, chegou numa boa hora, vem até aqui, que a minha mãezinha parece que ela já vai, ela está dando os últimos suspirar, ele ficou mais horrorizado com isso. Aí que ele foi desesperado, ele falou, meu Deus, ele já tinha muita nervosia de pobreza, ainda doença ainda. Ele ficou, meu Deus, se eu pudesse voltar correndo, ele voltava, mas já não tinha visto que a moça já estava, foi encaminhando ele para o quarto. Aí ele sentou numa banquinha assim, e a velha, ele viu que ela também já estava muito mal mesmo, a velhinha.
Aí segurou a mão dela, fez uma prece, a velha expirou, ele fechou os olhos dela, a mocinha só chorando, assim, baixinho, conformada assim do outro lado da cama. Ele fez o que precisava, assim, fechou os olhos dela e levantou. Abriu a carteira, tirou um dinheiro e falou com a moça: eu tenho certeza que essa quantia aqui já dá para fazer um funeral humilde, mas digno. E o restante, o que sobrar, fica para que quando você se equilibrar de novo, para voltar a trabalhar. Até tinha falado com ele, saiu do serviço por causa da doença da mãe, nem trabalhando não estava, por isso que ela estava em dificuldade. Ele falou assim: o que sobrar, fica para a senhorita, e quando se equilibrar, para voltar para o serviço. E saiu, quase correndo, a moça agradecendo ele nem estava vindo agradecer. Ele saiu correndo, olhou, viu que não tinha nenhum dos irmãos, correu e falou: eu vou embora para casa, eu não vou em casa de mais ninguém. O que ele tinha passado ali, já estava, para ele já era o fim do mundo. Saiu depressa e pegou um táxi que estava passando lá embaixo e falou assim: mas eu não posso ir para casa, eu chegar lá assim, eu estou contaminado, e doença, ele tinha um medo de doença, uma coisa pavorosa. Aí ele foi e falou assim: eu vou para um hotel. Chega no hotel, ele conversou com aquele rapazinho que atende, falou com ele, falou: prepara um banho para mim, eu vou tomar um banho, e traz para mim tudo que for de desinfetar. Traz álcool, traz tudo que for, para mim tirar tudo do corpo que eu preciso, para mim voltar para casa. Assim o rapaz fez, e falou assim: eu vou jogar minha roupa lá no cantinho, e essa roupa pode levar ela ou jogar no lixo ou queimar, porque essa roupa eu não quero ela mais não. E passa no shopping e traz uma roupa para mim, deu o número para ele, e o rapaz saiu. E foi comprar roupa para ele. Quando o rapaz voltou, ainda viu que ele ainda estava no banho. O rapaz colocou a roupa ali direitinho em cima da cama e foi embora. O rapaz lá do hotel. Aí quando ele saiu, ele trocou de roupa, ele disse: agora sim, agora eu posso ir para casa. Agora, graças a Deus, não tem mais perigo de contaminação. E foi para casa mesmo. Chegando em casa, não comentou nada com a esposa, ela perguntando, ele não falou nada, não comentou nada. Ele falou: eu queria só esquecer aquele dia. A única coisa que ele precisava na vida dele é esquecer aquele dia tão horrível para ele que foi, que ele achava. Na situação, ele achava que foi horrível. Aí, o tempo passou, né? Ele não voltou na casa espírita, de medo de ter que sair outro domingo, e esqueceu mesmo daquilo que tinha passado, que ele não gostava nem de comentar. Os meninos cresceram, ele envelheceu e veio a doença e ele falece. Quando ele faleceu, ele preferiu ficar dentro de casa mesmo. Ele falou: não vou sair não, vou ficar no cantinho. Arrumou um cantinho da casa e ficou lá. Mas com a lamentação da esposa, os filhos, as esposas dos filhos, sabe? Os amigos, tanto lamentando aquela coisa, ele falou assim: não aguento ficar aqui, tanta lamentação. Ele resolveu sair para a rua, mas uma força imensa, uma força, ele não sabia explicar o que era aquilo, como se fosse um vento, uma coisa que ia levando ele, e ele deixou se levar, porque ele nem sabia, foi se levando. Quando ele viu, estava na porta da casa espírita que ele frequentava. Aí na porta ele viu, mas que era, ele tinha certeza que era, mas era tão diferente que ele via agora. Ela era enorme, muita luz, um clarão de luz imenso. Aí ele entra para dentro, muita gente. Ele viu que tinha muitos como ele desencarnados e muitos encarnados também. Ele viu. E ele viu que aquele um senhor com um papel na mão, e ele chamava pelo nome das pessoas. Quando ele falava o nome das pessoas, a pessoa vinha e falava assim: recorda aí algum benefício que prestou durante a sua vida. Um benefício só. Se você lembrar de algum benefício, você vai com a gente hoje à noite, a gente já parte daqui. Se não lembrar, se você não conseguir recordar de nada, vai ter que ficar aqui ainda. Se não praticou nenhum benefício, vai ter que continuar por aqui mesmo, aqui na casa e aqui na terra. Aí ele foi, pegou aquele, viu aquilo e começou a lembrar ele
Ele não lembrou de nada, ele falou assim, escondeu no meio do povo, lá entrou no meio daquela multidão, ficou quietinho, como pedindo a Deus que ninguém visse ele ali. Queria ser até um mosquitinho. Aí o irmão chama um, chama outro, um vai, ele passa, vem que você vai seguir com a gente hoje. Outro ele falava, não tem como, então vai ficar mais um pouco, vai trabalhar mais um pouco, estudar mais um pouco, trabalhar mais um pouco. Quando vê, sai o nome dele. Aí ele falou assim, gente, como que ele me encontrou aqui? Ficou quietinho e tornou a repetir o nome dele. Ele falou, eu tenho que ir. Ele viu que as pessoas do lado dele estavam olhando para ele, pegou, foi. Numa tristeza horrorosa. Chegando lá, o irmão falou, o irmão recorda algum benefício que o irmão praticou na terra, alguma coisinha, por menor que seja. Ele pensou, nada não vinha na cabeça dele. Ele não recordava de nada que ele tinha praticado. Ele só sabia que acho que ele nunca tinha praticado nenhum. Aí o irmão falou assim, não recorda nenhum. Aí ele pegou, coitado. Ele pensando, falou, não tem mesmo. Aí veio uma senhora correndo, uma velhinha correndo. Não, eu me lembro. Este irmão me fez uma grande caridade. Esse irmão me prestou no último momento da minha vida, no último suspiro, ele estava segurando a minha mão. Ele fechou meus olhos e me beneficiou com um sepultamento simples, mas digno. Ajudou minha filha para que nos primeiros tempos ela pudesse, até ela poder voltar a trabalhar, ela ter o pão de cada dia. Aí, para quê? Aí que ele conheceu a Adelaide, que ele foi chorar. Que vergonha que ele ficou. Que vergonha, pensando em tudo que ele fez, ele falou assim, ele fez obrigado. Ele fez obrigado, porque ele não era dizer que ele estava com aquele prazer, ele estava com uma vontade de sair correndo e fugir dali. Mas aí a velha falou, o irmão falou assim, então, vem para esse lado hoje, a gente parte com a gente. Você vai com a gente. Ele pensando, mas como ele com vontade de falar, mas não saía, a voz tinha sumido na garganta. Vontade de falar que ele não estava, não era na vontade dele, mas aquela caridade, mesmo sem vontade, mesmo obrigado, valeu muito para ele naquela noite. Aí depois é que ele foi compreender como o bem faz bem, como o bem é forte, né, para nos ajudar na nossa caminhada aqui na Terra, e como ele se sentiu bem com aquilo que ele tinha feito. O medo que ele sentiu, porque ele não recordava de nada. Ele não lembrou, porque ele não fez aquilo, porque ele estava com a intenção de fazer o bem. Ele fez porque ele foi obrigado mesmo, senão ele não fazia. Então, meus irmãos, a gente vê como é importante a gente fazer alguma coisa boa para alguém, né? Mesmo que não conheça, né? Ele pensou que aquilo fez, acabou, mas não tinha acabado. Para Deus não acabou, para Deus estava guardadinho aquela recompensa para ele. Então a gente vê que é muito bom, né? Muito importante demais a pessoa fazer alguma coisa de positivo, alguma coisa que beneficie alguém. Porque nós vamos receber para nós, o que vai nos valer é aquilo que nós fizermos de bem para outra pessoa. Seja conhecida ou não, ele foi uma pessoa desconhecida, ele nunca tinha visto, mas que seja conhecido ou não, mas que a gente possa fazer aquilo que tiver no nosso alcance, né, o limite, porque Deus não pede muito, ele não pede muito a ninguém, ele só pede, ama o teu próximo, porque aquele que ama é como os irmãos falam, aquele amor que enche de júbilo, né, a pessoa. Meus irmãos, o nosso irmão não chegou, né? Estou esperando ele chegar para ele vir trazer uma coisa boa para os irmãos. Mas ainda não chegou. Aí, meus irmãos, que essa bondade divina de Deus por nós, o que Ele espera de cada um de nós,
que nós façamos para os nossos irmãos, que nós saibamos. Oh, obrigado, meu filho. Obrigado. A garganta coça. Obrigadinho. O que nós saibamos fazer alguma coisa que tem condição. Deus não pede muito, né? Ele fala com um simples copo d'água. Um simples copo, aí ó, um simples copo acaba com uma tosse, né? Um simples copo acaba com uma tosse, ele fala mesmo, um simples copo de água, um pedaço de pão, né? Não é muito, ele não exige muito de cada um de nós, ele só pede o amor, que aquele que ama, o amor se enche ele de inefável júbilo, né? Ele quer sempre fazer o bem, ele quer sempre praticar caridade, mesmo que não seja pouco, né? Cada um, ele não exige que cada um dá só o que tem, né? A gente não tem como dar além daquilo que temos, mas aquilo que temos, aquele pouquinho, nós possamos repartir com aquele que às vezes tem até menos do que nós, né? Tem até menos do que cada um de nós. Então, meus irmãos, era isso que eu queria falar para os irmãos, dessa mensagem, porque eu ia falar dela, era quinta-feira, era pouquinha gente, e a gente só fala meia hora, mas aí na quinta-feira não teve jeito. Aí eu aproveitei e falei assim, não, então já fica essa, mas eu peço a Deus que não seja quando o Danilo vir, não, que já desanima a gente, só de pensar que tem meu Deus, um cabedal de sabedoria, como o nosso irmão ali, que o ex-presidente, que agora não é presidente mais, tem o nosso irmão Lúcio também, o Rusen, graças a Deus, meu também, traz tanta coisa boa. Aquele irmão que veio aqui, ele já fez uma palestra para a gente aqui, todo mundo adorou, né? Tem muitos irmãos que têm um cabedal, gente, de sabedoria, acho que já veio com aquilo, e que é muito bom. Eu peço a Deus que fortaleça meus irmãos, que os ajude, né, para que eles possam continuar, e que ajude a todos aqueles de boa vontade também, porque é sempre bom. Aqueles que têm pouco, dão pouco, mas dá com amor. Aqueles que têm muito, dá também o muito, mas dá com amor. E assim nós vamos levando a nossa caminhada aqui na Terra. Meus irmãos, eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a Jesus pela oportunidade dessa noite, agradeço a nossa irmã Cida, e que ela me lembrou para a gente, que o rapaz ia demorar um pouquinho de chegar, o nosso irmão Danilo. Agradeço ela também, agradeço essa casa abençoada, agradeço os benfeitores da casa, que a gente não é nada, como os Espíritos falaram aqui no começo da mensagem, irmãos, estamos juntos de vós, isso enche a nossa vida, gente, de alegria, enche a nossa alma, nós não estamos sozinhos na nossa caminhada, vamos confiar em Deus, vamos confiar nesses irmãos, nós não estamos sozinhos aqui na Terra, nós não viemos assim jogados de qualquer jeito, não viemos não, eles sentaram com cada um lá no espaço, sentamos numa mesa e vamos preparar uma reencarnação, né, uma programação para passar lá, é tudo de acordo, são muito poucos, meus irmãos, que pegam uma reencarnação assim refratária, porque eles não têm nem condição de opinar, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui, aqueles que já buscam um caminho, eles escolheram, né, as suas provas, eles estavam ali presentes, estudando ali, os irmãos vai passar isso, vai passar aquilo, precisa, uma necessidade, né, de evolução, uma necessidade de melhoria. Todos nós passamos por isso, sentamos em roda de uma mesa com a espiritualidade, os irmãos encarregados de que nos manter, que abonar a nossa vinda aqui para a Terra, com uma preparação, com uma condição de nós ser melhor daqui da Terra do que quando chegamos.
porque chegamos ainda trazendo muita dificuldade. Daqui, quando sairmos daqui, já possamos ser um pouquinho melhor, não digo muito, mas um pouquinho, uma pontinha do dedo, um pedacinho de unha, já é alguma coisa para esses irmãos que confiaram em cada um de nós, confiaram, né, e assinaram ali, abonaram a nossa vida. Então, meus irmãos, vamos lembrar dessa mensagem que vem aqui no Evangelho. Irmãos, estamos junto de vós. Dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, amando uns aos outros. E podem dizer, Senhor, Senhor, eu vou entrar no reino dos céus. Então é isso que a espiritualidade quer de cada um de nós, que confia em nós e que espera de nós. Que Jesus, na sua bondade infinita, no seu infinito amor para todas as suas criaturas, foi por isso, aquele no alto de uma cruz, sofrendo todo aquele supremo sacrifício do Calvário, ele ainda pediu ao Pai que perdoasse seus irmãos, perdoasse porque eles não sabiam o que fazer. A esse Jesus nós pedimos uma bênção para todos os irmãos, uma bênção de amor, uma bênção de bondade, uma semana iluminada para cada um, uma semana abençoada, com muita saúde, com muita paz, com muitas energias positivas, né? Muita coisa boa no coração de cada um. E que Jesus os abençoe hoje, agora e sempre. E Deus que pague a meus irmãos para a caridade de me ouvir até agora. Esperando o Danilo e não chegou. Deus abençoe. Ângelo, pode vir.